O RFI convida hoje Luiz Bolognese, ele é diretor do longa-metragem A Última Floresta, o representante brasileiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale 2021. Boa tarde, Luiz. Como é que você está? Eu estou bem, boa tarde. Um prazer falar com vocês e com os ouvintes de vocês. Vamos falar um pouquinho da Última Floresta, um filme fascinante. Ele me parece misturar duas linguagens. Tem uma parte, um documental ali sobre aquela aldeia Yanomami do norte da Amazônia, ali, né, perto da Venezuela, e também tem uma história que parece que você encena esse imaginário, essa cosmogonia Yanomami com os próprios índios, o que parece bem interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho, vou deixar a palavra com você, sobre a ideia de fazer esse filme, a inspiração, como é que é? Como é que foi para você? Eu decidi fazer esse filme quando eu estava filmando o Ex-Pajé com os Paetés Suruí em Rondônia, que é a história de uma aldeia no qual a igreja evangélica entrou e demonizou o xamã, dizendo que tudo que ele faz, as flautas mágicas, os cantos, seriam coisas do diabo. E aí o xamã é desqualificado e a cultura entra num processo de degradação muito forte, né? E aí, quando eu estava lá, eu falei, eu preciso fazer o contrário, porque eu sei, né, que tem muitas aldeias, muitos povos em que o xamã está muito forte e resistindo e lutando para manter o modo de vida deles, a cultura viva, né, o centro de ciência e política e saber e religiosidade dos xamãs também no epicentro da vida, do cotidiano e tal. Eu falei, preciso fazer um filme que retrate também este outro lado, né, a vitória da resistência, né, os povos que estão conseguindo manter sua cultura. E foi aí que eu decidi fazer com os Yanomami, porque eu soube e sabia que o Davi Copenau Yanomami é um xamã, que é um líder Yanomami, que luta muito fortemente para manter a cultura Yanomami, a língua Yanomami. Ele recusa a entrada da igreja evangélica lá dentro, ele respeita, mas não quer que eles cheguem lá dentro e colonizem as mentes dos Yanomami. Ele recusa a entrada de armas de fogo entre os Yanomami, ele não deixa o povo dele caçar de espingarda, ele quer continuar com arco e flecha. Ele recusa até o Bolsa Família, que o governo dá, porque ele diz que sal e açúcar detonam, destroem os hábitos alimentares, os hábitos de caçar e a própria saúde dos Yanomami. Então, é um grande mestre, um grande sábio. E aí, em vez de apenas retratá-lo como personagem, eu radicalizei um pouco mais. Eu convidei Davi para ser coautor do filme comigo, ou seja, para ele criar as histórias junto comigo, né? E ele, de fato, ele é. Esse filme é um filme escrito, ainda que oralmente, porque as decisões dele foram todas orais, as falas dele eram orais, nós fizemos o roteiro junto. E, nesse sentido, esse documentário Yanomami, ele tem esse duplo dispositivo que você bem percebeu aí. Em alguns momentos, em alguns dias, nós filmávamos acontecimentos que estavam acontecendo ali, e em alguns momentos, nós encenávamos histórias contadas por Davi ou por outros moradores da aldeia que se entrelaçavam com a história principal que a gente estava contando, e filmávamos, inclusive, sonhos e mitos dos Yanomami, porque é muito interessante, mas para os Yanomami e para a maioria dos povos indígenas do Brasil, não há uma separação entre o que é mundo real e o que é sonho, o que seria o mundo do dia e o mundo mágico dos espíritos. A gente separa, o lugar das lendas é guardado numa caixinha, como se fosse mentira ou algo falso. Para eles, o que acontece de noite, durante o sonho, é verdadeiro. Eles encaram que, de noite, por exemplo, ele viajou como uma coruja, ou que ele passou a noite fugindo de um jaguar e de manhã ele está muito cansado, porque aquilo de fato aconteceu à noite. Muitas coisas que acontecem de dia, eles só compreendem à noite. Então, nós resolvemos filmar de um modo indígena, filmando também sonhos e tratando num nível de realidade que quase você não separa o que é realidade, o que é sonho, o que é magia, o que é mito, o que é documentário, vamos dizer, clássico, o que é documentário encenado, fica tudo uma grande mistura, que é o modo como eles lidam de fato com isso. Perfeito. E você decidiu chamar o Copenau depois de ler A Queda no Céu, se não me engano, que é um belo registro da cultura Yanomami também, né? E uma denúncia, de alguma forma, também, né? Do que está por vir. Exato. Eu li A Queda do Céu, exatamente, como o próprio nome do livro diz, né? O céu está caindo. Eu li esse livro quando eu estava filmando esse Pajé, em Rondônia, e foi ali que eu decidi que, se eu queria filmar um povo que estava resistindo, com um xamã muito forte, depois de ler A Queda do Céu, que, na minha opinião, inclusive como valor literário, na minha opinião, é o grande livro que eu li no século XXI.
Para mim, assim, no século XX, o livro que mais impressionou foi O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e eu considero A Queda do Céu e recomendo muito a leitura. Para mim, é o Grande Sertão do século XXI, né? Porque a grande novidade é você ter um narrador, um contador de história, que traz o ponto de vista de 4.000 anos de cultura americana pré-cabralina e olha o mundo com esse dispositivo mágico que eles possuem, que a ciência também é algo mágico, a sabedoria mitológica, ela é científica, ela produz realidade, enfim. Então, inspirado pelo livro, eu o convidei para a gente fazer um roteiro inteiramente novo, não é o livro, não são as histórias do livro, foi um roteiro novo que a gente criou juntos na aldeia de Batorique, que é uma aldeia isolada na fronteira entre o estado de Roraima e o estado do Amazonas, uma área bem isolada que só chega em aviões pequenos, não chega de carro nem de barco. E a gente passou um tempo ali, primeiro 2 semanas, depois mais 5 semanas, e procurando fazer um filme com autoria indígena, com um olhar indígena. E foi muito interessante também os atores indígenas. Curiosamente, foram atores que encenaram e não falavam português, nem nunca tinham visto um filme na vida. E é muito interessante porque atuar é ter uma certa consciência de si na película, né? E eles ali estão inteiros, sem ter, de certa forma, da maneira dos brancos, essa consciência de estar em cena, né? Mas eles estão presentes, né? Achei muito interessante isso. Eu nunca Eu tinha acho visto. que eu tenho trabalhado com atores indígenas no Espagé, no Terra Vermelha e agora na Última Floresta. Eu adoro. Eu recebi, inclusive, um telefonema do Wagner Moura, um grande ator brasileiro, né? Ele assistiu o Espagé num link que eu mandei para ele. Ele me ligou de noite e disse: "Não, Luiz, eu estou muito impressionado com o filme, mas, sobretudo, eu percebo que há encenação no filme, mas o nível da naturalidade, a concentração dos atores, o grau de verdade que eles atingem, para mim, ator, olha o Wagner Moura falando, é muito impressionante, é muito acima da média, é acima do que a gente consegue fazer. Eu Sim, acho que isso é justamente eu gosto de trabalhar com atores indígenas, porque esse nível de verdade e concentração que eles têm, eles desenvolvem isso porque é um traço da cultura deles, que tem a ver com o seguinte: nós estamos o tempo todo planejando o futuro, tentando aprisionar o mundo em agenda, definindo o que eu vou fazer hoje à tarde, o que eu vou fazer amanhã, do que eu vou fazer daqui a uma semana, e tentando controlar o que vai acontecer. A gente chega a querer controlar a chuva. Amanhã não pode chover, porque não sei o que lá. A natureza de pensamento econômico, filosófico, semântico e metafísico dos povos nativos, eles acham isso uma loucura. Você querer gerenciar o futuro, você querer administrar o futuro. Eles estão abertos para o futuro. Deixa acontecer e eu vou ver se vai rolar. Amanhã, Luiz, se eu estiver bem, eu vou filmar com você. Se eu não estiver bem, eu não vou filmar. Se por acaso chover na minha casa de noite e eu precisar ir buscar palha no meio de uma palmeira, no meio da floresta, eu vou e não vou poder filmar. Mas se der tudo certo, eu venho filmar. Mas eles não fecham, não tentam organizar a vida planejando o futuro. A gente, ao fazer isso, a gente se esquece de viver o presente. O presente, para nós, fica algo muito tênue, porque a gente está focado numa missão, na minha opinião, impossível, né? Eles me ensinaram que é impossível, que é controlar o que vem pela frente, controlar o futuro. Isso gera, na verdade, na gente, uma civilização extremamente ansiosa e estressada, que não é capaz de vivenciar o presente. Eles, por abrirem mão, se deixarem abertos ao devir, né, como diz o próprio Viveiros de Castro, um filósofo antropólogo, né, dessa abertura ao que vai acontecer, isso faz com que eles estejam plenos no presente, porque o que eles têm é tudo agora, toda a energia está no momento. Então, por exemplo, se ele foi caçar e ele viu uma pegada de uma capivara em direção a um pé de dendê, e ele sabe que ela vai vir hoje, ele é capaz de ficar 4 horas em frente a uma trilha de pegadas de capivara, esperando ela passar, porque aquilo é o PIB dele, a economia inteira da família dele, do sogro dele, da mãe dele, está ligada a essa capivara que um momento vai passar. E ele consegue ficar 4 horas ali, sem celular na mão, sem estar olhando em Instagram, em Facebook, em WhatsApp, sem estar olhando nenhuma notícia, ficar 4 horas entretido, encostado num canto da mata, observando tudo que está acontecendo, entendendo tudo, lendo a mata, lendo para onde as formigas estão indo, da onde elas vêm, que tem uma abelha que depois ele vai buscar mel porque ele viu para que lado aquela abelha foi, esperando a capivara passar. E a capivara passa e ele mata aquela capivara e a família toda vai comer aquela. Essa relação com o tempo produz atores extremamente concentrados e verdadeiros. Então é uma delícia trabalhar com os atores indígenas. Assim, eu estou muito empolgado e quero continuar que legal. fazendo cinema com eles, né?
E Luiz, vamos falar de duas coisas para a gente terminar. A primeira é que é um filme de algum jeito político, porque tem uma denúncia ali dentro, né? Importante, né? A simbologia, a figura do minério, do garimpo, né? Está presente na história dos Yanomami e existe a repassagem disso de uma geração para outra oralmente. O filme mostra isso, uma espécie de conscientização das gerações mais jovens, né? Ou mesmo através da mitologia, o minério que traz doença, os deuses que botam o minério no fundo porque ele fica junto com as doenças, né? Ele não pode sair, ele não deve sair. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Foi impressionante, porque 2 anos antes da pandemia acontecer, o Davi nos falou com a câmera ligada, isso está no filme, dizendo: "Ô, Mama, no passado, ele enterrou os minérios, gás natural, petróleo, ouro, nióbio, ele enterrou no fundo da terra. Não é para a gente pegar essas coisas. Essas coisas estão ligadas à morte, estão ligadas à doença. No fundo, isso é uma maneira de viver, uma maneira de predar o planeta." Então, ele disse isso. Se o homem branco continuar cavando o que o Mama enterrou e desenterrar esses petróleo, esses minérios todos, ele vai libertar a fumaça da doença e vai tomar o planeta inteiro. É impressionante. 1 ano depois, a gente está vivendo uma ficção inimaginável. Se um roteirista criasse isso, talvez o Que estava produtor aqui. que estava aí, ele conta aí exatamente, porque eles falam disso, está na mitologia deles, né? Que o Mama enterrou o minério e não deve ser desenterrado. E, de fato, o que ele fala metaforicamente, simbolicamente, que é uma interpretação de sustentabilidade, de que maneira o capital está agindo, de que maneira a gente está predando a nós mesmos, né? A civilização caucasiana, europeia, que nasce no século XVI e ouve a razão, como ele fala: vocês brancos pararam de ouvir os espíritos. E como vocês pararam de ouvir os espíritos que seus avós ouviam, vocês estão se perdendo. Vocês estão comendo o próprio estômago, vocês estão comendo o seu próprio intestino, vocês estão comendo o seu próprio fígado, vocês vão ficar sem água. Vocês, para guardar as histórias de vocês derrubam árvores. Ele está se referindo à história escrita. Nós não precisamos escrever nossas histórias em peles de papel, ele fala, porque nós estamos ouvindo os espíritos todos os dias. As nossas histórias estão no ar, estão voando, estão com a gente, né? Vocês pararam de ouvir os espíritos de vocês, então vocês estão doentes, né? E todo esse prognóstico que ele fazia, e ele vem defendendo o território dele, teve uma inversão muito grande. A partir de 2019, 15 mil garimpeiros entraram ilegalmente no território Yanomami, que é uma terra legalmente demarcada, constituída, com medida provisória do Executivo, aprovada pelo Congresso, né? E pela lei brasileira, nenhum branco pode entrar numa terra indígena sem autorização da nação indígena. No entanto, a partir de 2019, 15 mil a 20 mil garimpeiros entraram no território Yanomami e, estranhamente, não se cumpre a lei. As Forças Armadas do Brasil, a Polícia Federal Brasileira, nem o Executivo, nem o Ministério da Justiça, nem o Legislativo mandam esses invasores saírem da terra indígena. E o que eles estão fazendo é extremamente devastador. Eles derrubam a floresta para tirar ouro, essa mata fica destruída, não tem como se recuperar. Eles trabalham com mercúrio, que é um metal pesado, que vai para os rios, para os riachos e para os rios, mata os peixes, todos os animais que vão beber água, e as crianças Yanomami, as mulheres, os adultos Yanomami, que também bebem água dos rios. E o que o Davi fala é: quando eu peço que se cumpra a lei e que se retire os garimpeiros invasores, eu não estou defendendo o mundo dos Yanomami, eu estou defendendo o Brasil, porque com a destruição da floresta, vocês já estão ficando sem água nas torneiras de São Paulo, vocês já estão ficando sem água nas torneiras do Rio de Janeiro, a plantação de soja já está sofrendo por falta de chuva, o gado, que é o PIB brasileiro, já está tendo problema de ser hidratado. Então, quando eu falo deixem a floresta em pé, retirem os garimpeiros invasores, eu estou defendendo o povo Yanomami e o povo brasileiro também. Então, o filme é uma flecha em defesa também desses princípios do Davi, que são, na verdade, uma defesa para todos nós, né, do planeta, que estamos preocupados e sabendo que as mudanças climáticas serão catastróficas para o planeta como um todo. Queria só lembrar aqui essa pequena introdução do Claude Lévi-Strauss no início do livro, A Queda do Céu, que ele fala: xamã Yanomami, cujo testemunho pode ser lido adiante, não dissocia a sina do seu povo do restante da humanidade. Isso me lembra o que você acabou de falar, tudo é tudo a mesma coisa, né? Para terminar a nossa entrevista, eu queria te perguntar expectativas para a Berlinale. Como é que está? Olha, a grande expectativa já foi alcançada, porque quando eu fiz esse filme, quando eu estava na ilha de edição, como a gente tratou o mundo da fantasia, o mundo do sonho, o mundo da realidade no mesmo patamar, e a gente tomou essa atitude indígena, eu comecei a ficar em dúvida se os brancos iam entender.
e fiquei pensando, será que eu posso montar o filme dessa maneira tão radicalmente indígena? E diante desse dilema eu tomei uma decisão. Eu falei, bom, se o filme não funcionar para os brancos, ele vai ser um filme para os índios. Temos 800 mil índios no Brasil, o filme vai ser para eles. Mas esse era o pressuposto, esse era o combinado com o Davi, eu não vou ser desleal com o projeto original. E eu não tenho certeza que ele funciona com os brancos, né? Mas agora, com o convite de Berlim, com algumas poucas sessões que eu fiz, eu percebo que o filme funciona. Foi o único filme brasileiro, longa-metragem, selecionado para Berlim. Berlim é um dos 2 festivais mais importantes do mundo, né? Então, estar ali já significa que o filme vai rodar o mundo. Logo depois que a Berlinale anunciou o filme, choveu convites para festivais em Israel, África do Sul, Canadá, Estados Unidos. É assim. Quando a gente vai para Berlim, a gente já está premiado, né? O filme já é reconhecido como uma grande obra, uma obra importante. E Berlinale, é um festival político. É um festival engajado, é um festival preocupado com o destino da humanidade. Então, é um privilégio estar ali. Então, a minha expectativa, na verdade, ela é que o filme seja visto por muita gente e que a gente leve mais consciência para a opinião pública brasileira, para quem faz a mídia no Brasil e para a opinião pública europeia e internacional da necessidade de se fazer pressão no governo brasileiro para que ele haja e cumpra a Constituição e proteja a floresta, da onde vêm os recursos hídricos, proteja o território Yanomami, faça a desintrusão desses garimpeiros. Esse é um dos objetivos desse filme, né? Colaborar para essa luta tão importante apenas para que se cumpra a lei. Bom, Luiz, estamos na torcida. Muito obrigada por participar hoje do RFI Convida. Eu que agradeço essa oportunidade. Um abraço para vocês todos. Muito obrigado.